Olá, bem-vindos ao canal Fala Nerd. Esta é a nossa sexta aula de romeno. Hoje nós vamos tratar de três verbos principais: o verbo ter, comer e beber. E também vamos ter vocabulário novo. Verbo avea. Todos os verbos na forma infinitiva em romeno possuem esta letra A antes do verbo. Avea. Significa ter. O verbo ter, possuir alguma coisa. Este é um verbo irregular que pertence ao terceiro grupo dos terminados em EA, que é ya, e ele não vale como modelo por ser irregular. Eu amo. O som da letra M tem que ser pronunciado quase como se tivesse uma vogal à frente, porém corta-se no meio. Eu amo. É como se fosse falar ama, mas corta-se o último A. Amo. Eu amo, eu tenho. Tu ai, tu ai. Tu tens, você tem. E ele are, e o feminino, ya are, que é ele tem e ela tem. Noi avem, nós temos. Aqui também o M final tem de ser pronunciado, não é aven, com N, é com M. Noi avem, voi avetsi, ieiau, eles têm, ele au, elas têm. Domina vostra avetsi. O senhor ou a senhora tem. Uma regra básica do romeno é que o verbo para o pronome voi e para o pronome domina vostra sempre vai ser o mesmo. Portanto, vamos repetir agora com um pouco mais de calma. Eu digo e vocês repetem aí em casa. Eu amo. Tu ai. Ielare. Ja are. Noi avem. Voi avetsi. Ei au. Ele au. Domina vostra avetsi. Ok. Aqui separei alguns exemplos para formação de frases com este verbo e palavras que já aprendemos antes. Eu amo o carte. Eu tenho um livro. Tu ai um scaun. Tu tens uma cadeira. Ele are o família. Ele tem uma família. Noi avem trei copii. Nós temos 3 filhos. Aqui uma palavra nova. Trei significa 3. Continuando. Voi avetsi patru prieteni. Vocês têm 4 amigos. Um outro número. Patru. Aqui nós temos 3 números. Um, 3 e 4, que é 4. Ei au um copac verde. Eles têm uma árvore verde. E domina vostra avetsi um socrul. O senhor tem um sogro. Segundo verbo do dia, o verbo amanca. É um verbo regular que pertence ao primeiro grupo. O primeiro grupo dos verbos são terminados em A. Existem em romeno 5, sendo que 2 deles são na verdade um grupo, mas que tem certas distinções. Então nós aprendemos o AVA, que é do terceiro, que é terminado em EA, e agora o manca, que é terminado em A, primeiro grupo, regular. Vamos às pronúncias. Significa comer. Eu mănânc. Aliás, aqui do lado, apesar de regulares, os verbos em romeno costumam acrescentar sílabas aleatórias quando conjugados. Neste caso temos ăc, e elas nunca se aplicam aos pronomes noi, voi e domina vostra. Então este ăc tem todos, exceto no noi, voi e domina vostra. Mas nos outros eu coloco. Nos outros se coloca. Então vamos à leitura. Aí, mesmo colocando estas letras, o verbo não deixa de ser regular, porque este faz parte dos verbos em romeno. Eles mudam, praticamente todos mudam. Eu mănânc, eu como. Tu mănânci, tu comes. Ele mănânca, ou
ea mănâncă, ela come ou ele come. Noi mâncăm, nós comemos. Voi mâncați, vocês comem. Ei mănâncă, ele mănâncă, eles comem ou elas comem. Percebam que no singular e no plural, neste caso deste verbo regular, para o ele e ei, o verbo é exatamente igual. E por último, dumneavoastră mâncați. Dumneavoastră mâncați. Mesma coisa do voi. Voi mâncați, dumneavoastră mâncați. O senhor ou a senhora come. Então eu vou dizê-lo e vocês repetem aí. Eu mănânc, tu mănânci, el mănâncă, ea mănâncă, noi mâncăm, voi mâncați, ei mănâncă, ele mănâncă, dumneavoastră mâncați. Pronto. Aqui alguns exemplos novos de comida, vocabulário novo. Não vos ensinei nenhuma das suas palavras até hoje, nem nenhuma das aulas. Mancária significa a comida. Pâine, pâine, pão. Há quem diga que das línguas latinas o nosso som de ão é um dos mais difíceis, mas é porque não conhecia esse e do romeno. O nosso é pão, uma coisa nasal, e o deles é uma coisa gutural. Pâine, pâine, torte, torte, bolo. Não confundir com a palavra torta em romeno, que é platinta, platinta. Torte, bolo, platinta, torta ou tarte, depende de onde és. Carne, 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 ores, ores, arroz, fassole, fassole, feijão, paste, paste, macarrão, voltando ao feijão. Fassole, mesmo sendo um S, entre duas vogais o som sempre continua sendo S. Não é como no português. Continuando. Sopa, sopa, sopa. Salata, salata, salada. Pâine, torte, platinta, carne, ores, fassole, paste, sopa, salata. Agora na parte seguinte eu junto o verbo amancar com este vocabulário de comida para se criar frases. Primeira coisa, em romeno não existe essa coisa de partitivo como se encontra no francês e no italiano, onde é preciso colocar uma espécie de artigo partitivo antes das coisas para dar certa impressão de quantidade. Não existe isso no romeno, exatamente como no português. Pode-se colocar com um artigo definido, indefinido ou mesmo sem nada, depende do contexto, como no português. Aqui esta frase. Eu mănânc pâine. Eu como pão. Foi como no português direto. Comer e pão. Se eu quisesse colocar um pão, se colocar eu como um pão, eu mănânc pâine. E se eu quisesse transformar isso ainda com eu como o pão, era só colocar eu mănânc pâinele. Vê-se que como igual ao português não há diferença, não há partitivo. E para quem não sabe o que é partitivo, não importa, porque isto não existe aqui. Tu mănânci carne. Tu mănânci carne. Tu comes carne. E ele mănâncă torte, ou ea mănâncă torte. Ele ou ela come bolo. Noi mâncăm ores. Noi mâncăm ores. Nós comemos arroz. Voi mâncați fassole. Voi mâncați fassole. Vocês comem feijão. Ei ou ele mănâncă sopa. Eles ou elas comem sopa. Dumneavoastră mâncați salata. Dumneavoastră mâncați salata. O senhor come salada. Ou a senhora come salada. Agora vamos ao terceiro verbo. O verbo aba. Aba é o beber, que pertence ao mesmo grupo do primeiro verbo desta aula, que é o ava, que é o verbo ter. Porém, o verbo ava é um verbo irregular e o verbo aba é um verbo regular, completamente regular, como se vai ver. As terminações dele podem ser decoradas porque elas se repetem noutros verbos desse mesmo grupo. Eu beau, eu beau, eu bebo. Eu anotei aqui ao lado, beau. Não se pronuncia como no francês bo. Em romeno, cada letra deve ser lida cuidadosamente. Beau, beau, não bo. Tu bei,
tu bei, tu bebes. Ele ou ya, bea. Ele bea, ya bea. Ele bebe ou ela bebe. Noi bem, noi bem. Nós bebemos. Aqui o bem também eu fiz uma salientação, que não é como no português. Bem com uma letra I que sai lá sabe-se de onde, é um B. Como se houvesse uma vogal na frente deste M, mas nós cortamos o som no meio. Bem, bem. Noi bem, voi Betsy, vocês bebem. E aí, beau, e ele é beau, eles bebem, elas bebem. E dumna vostra Betsy, o senhor bebe. Para o primeiro pronome, eu, e o plural do ei e ela, que são eles e elas, o verbo conjuga da mesma maneira. Eu beau, ei beau e ele beau. Assim como nós fizemos na parte da comida, eu fiz aqui. Separei algumas bebidas, as mais conhecidas, antes de nós formarmos frases. Aqui também é vocabulário novo que eu, se calhar, não os ensinei ainda. Bautura. Bautura é a palavra para bebida. Apa, apa. Água. Café, café, café. Chai, chai. Chá. Vinho, vinho, vinho. Suc, suc, sumo ou suco, depende de onde és. E lapte, lapte, leite. Repetindo, apa, café, chai, vinho, suc, lapte. Aqui nesta palavra chai, percebe-se que em romeno todas as vogais são pronunciadas chai, chai. Todas as três são pronunciadas, embora acabem sendo contraídas num som que parece único, transformando duas delas em semivogais, mas é um som, mas o som de cada uma delas é bem claro. Chai. Aqui os exemplos juntando todas as palavras das bebidas com os verbos. Eu bebo apa, eu bebo água, tu bebes café, tu bebes café, ele bebe chai, ya bebe chai, ele bebe chá, ela bebe chá. Noi bem vinho, nós bebemos vinho. Voi bebe suc, vocês bebem sumo ou suco. Ei beau lapte, ele beau lapte, eles bebem leite. Dumna vostra Betsy café, o senhor bebe café. Então, repetindo, eu bebo apa, tu bebes café, ele bebe chai, я бebe chai, noi bem vinho, voi bebe suc, ei beu lapte, ele beu lapte, dumna vostra bebe café. E agora, como vocês bem gostam, os exercícios para montar as frases com os verbos e as palavras aprendidas hoje. Uma coisa que é importante, que eu não disse nesta aula, mas eu já disse noutras, é que em romeno se pode omitir os pronomes quando os verbos já vêm conjugados. Então, não precisava dizer eu tenho um pão. Poderia ser tenho um pão. Podem escrever. Agora vamos à correção. E eu, como eu disse, o eu, os pronomes não são importantes. Eu amo un poine, el are carne, tu manantes ores, tu bebes água. Bei apa, ela bebe chá. Bea chai, tenho um bolo. Amo um torte, e eu bebo café. Beau café. Mulțumesc. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Papá.